Josué capítulo 10, vamos lá ler desde o primeiro versículo. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a cidade de Ai, e a havia destruído totalmente, e feito a Ai e ao seu rei, como fizera com a cidade de Jericó e ao seu rei, e que os moradores da cidade de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estavam vivendo no meio deles, temeram muito, porque Gibeão, ou temeu muito Adonisedeque, rei de Jerusalém, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que a cidade de Ai, e todos os seus homens eram valentes, tinha um exército bem treinado, e eles, ao invés de encararem, de lutar contra Israel, convidaram para fazer uma aliança com Israel. Então, pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros ao rei de Hebron, ao rei de Jarmute, ao rei de Laques e ao rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me, firamos a cidade de Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto à cidade de Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué da cidade de Gilgal, ele, toda a gente de guerra, que com ele todos os valentes, disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles poderá resistir. Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Ele veio à noite, chegou logo pela manhã cedo, da madrugadinha. O Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-horon, e os derrotou até a região de Azeca e de Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, à descida de Bet-horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, a cidade de Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra, do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeão. Sol, fica parado sobre a cidade de Gibeão. E tu, lua, fica parada no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Na verdade, 11 horas e 40 minutos. Houve essa paralisação no universo. Não houve dia semelhante a este, igual a este, nem antes, nem depois desse dia, tendo o Senhor, assim, atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué, e todo Israel com ele, ao arraial, na cidade de Gilgal. Queridos, Josué havia assumido recentemente a liderança do povo,
Vocês se lembram o contexto bíblico em que Deus não permitiu a Moisés entrar na terra da promessa, Canaã, e Deus então tomou para si a Moisés e constituiu seu discípulo Josué como líder sobre o povo, com a responsabilidade de entrar na terra. E eles entram na terra, atravessam o Jordão, o rio Jordão. Logo a seguir, o primeiro grande desafio, encarar a cidade de Jericó, cidade amuralhada, com um grande exército. E Deus, de forma sobrenatural, fez com que todo o muro caísse, depois de 7 dias de guerra, 7 dias de oração, de louvor, de dar glórias a Deus. Eles não precisaram derrubar um tijolo, uma pedra, Deus jogou tudo por terra. A seguir, tem um problema ligado à cidade de Ai. A princípio uma derrota, por causa da desobediência de um homem, Acã. Aí depois do pecado resolvido, Deus dá vitória cabal sobre a cidade de Ai. A Bíblia tem uma expressão muito forte que diz assim: o terror de Deus se espalhou sobre toda a região. Todos passaram a tremer de medo, ficaram aterrorizados. Os moradores de Gibeão usaram uma estratégia para fazer aliança com Josué. E logo a seguir, o rei de Jerusalém, Adonisedeque, ele decidiu atacar a cidade de Gibeão, porque Gibeão tinha feito aliança com Israel. E ele convida então mais 4 outros reis, montaram então uma aliança com 5 reis, e foram lutar contra os gibeonitas, que imediatamente mandaram avisar a Josué, e Josué desce com todo o seu povo, com soldados, uma noite toda de caminhada, e logo pela madrugada surpreenderam os inimigos e começaram a atacá-los, e foi um morticínio. E o fato é que esses inimigos começaram a correr, e Deus, como nós lemos o texto, mandou pedras do céu, matando muito mais gente do que aqueles que morreram pela espada. E Josué viu que o dia estava se passando, as horas caminhavam, e ele entendeu que aquele dia seria pequeno, e eles precisavam eliminar todos os inimigos. E ele faz uma oração para lá de ousada, uma oração que ninguém fizera até então. Ele vira para o sol e diz: detenha-te sobre Gibeão. E para a lua e diz: fica parada no vale de Aijalon. Segundo os estudiosos, foram 11 horas e 40 minutos. Quem parou? Foi o sol? Ou foi a terra? Ou o universo? A Bíblia fala sob uma perspectiva, debaixo de uma perspectiva humana. Ou seja, para o escritor Josué, o sol de fato parou. Por quê? Ele fala de uma linguagem que ele conhece, ele não é físico. Ele não tinha estudado, ele não tinha um conhecimento que naquela época não existia, mas que se tem hoje. Então os nossos jovens vão para a escola e vão aprendendo que é a terra que gira. Muito bem, quando Josué escreveu o relato, colocou as palavras sob o nosso ponto de vista, para que os leitores pudessem entender melhor, e numa linguagem que na verdade ele entendia que assim era. Ou seja, hoje também falamos que o sol nasce e se põe, não falamos? Sob uma ótica, uma perspectiva humana, é o nosso entendimento, mas não é assim. Ou que o sol não nasceu hoje, são expressões que usamos normalmente, mas sabemos que o sol nunca se põe, e não nasce e não morre, mas sim a terra é que gira em torno do sol. O físico Adalto Lourenço
que também é defensor criacionista, expõe alguns detalhes essenciais. O cientista explica que tudo depende do referencial geográfico. Josué usou o referencial geográfico de onde ele estava. Esclareceu o que realmente parou. O físico Adalto Lourenço explica que a Terra gira na linha do Equador a uma velocidade de 1.700 km por hora e gira ao redor do Sol a uma velocidade de 115.200 km por hora. A resposta óbvia do que parou não é aquela que a gente gostaria de admitir. Sabe o que parou? Na verdade, segundo o físico, parou o universo. Parou foi tudo. Deus simplesmente parou o universo. Aleluia! Josué pediu um pouco mais de tempo para vencer a guerra. Foi como se Deus dissesse: vai e cuida da sua guerra, porque eu cuido do resto. Louvado seja Deus. O problema é que nós não cremos em Deus, não achamos que Deus faz essas coisas. Astrônomos concluíram que efetivamente falta um dia no calendário astronômico, concluindo então que o quase um dia inteiro de Josué, capítulo 10, versículo 13, parte B, correspondem a 11 horas e 40 minutos, sendo assim provado que de fato a terra esteve parada por todo um dia de sol. Um longo dia para Josué significou que em outras partes do mundo existiram longas tardes, longas noites, longos crepúsculos. Os hieróglifos do Egito registraram um dia de confusão no movimento dos astros. Os registros chineses dão conta que no tempo do 7º imperador, o sol parou no horizonte ao entardecer e não quis permitir a chegada da noite. Na América do Norte, Estados Unidos, várias tribos possuem relatos que confirmam tanto o dia de Josué como o milagre do rei Ezequias. Os anais de Xautitlán dos índios mexicanos registram uma longa noite. No Peru, Montesinos acusou Yupanqui Pachacuti II de ser o culpado pela grande noite em virtude dos seus pecados. O que é isso? Em vários lugares no mundo, povos diferentes tiveram experiências de uma parada, ou do sol, ou no contexto deles, por causa da diferença de horas, ou da lua, por estarem já na noite. O que, deixando essa parte técnica, explicativa de lado, nós vamos agora às aplicações para a nossa vida a partir do texto, porque isso é o que nos interessa. O que essa história nos ensina? Primeiro, Josué ousou fazer a oração que ninguém havia feito. Meu Deus. Sabe o que isso nos ensina? Nos ensina, saia da caixinha, saia dos manuais e entre no sobrenatural. Desenvolva uma fé ousada na presença de Deus, para pedir o que ninguém ousou pedir, para fazer o que ninguém ousou fazer. Acho que você não entendeu não. Josué ousou fazer a oração que ninguém nunca havia feito. Tem um outro cabra na Bíblia. Hoje eu estava sentado aqui, o Espírito de Deus trouxe ao meu coração um rapaz chamado Jabes, que nasceu em meio a dores, e que decidiu, a mãe dele pôs o nome dele de Jabes, que significava dor, porque com muitas dores ela o teve, mas ele decidiu ser diferente dos seus irmãos, ele decidiu sair da caixinha, isso é, ele decidiu tirar a cabeça para fora daquele mundinho pequeno que ele vivia, daquele contexto em que as pessoas nasciam, continuavam medíocres, com toda a dificuldade do mundo, nasciam pobres, morriam pobres, sem conquistar, sem alcançar, e a Bíblia diz que ele ousou fazer uma oração, e diz assim: foi Jabes
mais ilustre do que seus irmãos. O dia que você decidir ser ousado, ter uma fé ousada, registros serão feitos a seu respeito e da sua família, de que você foi mais ousado, mais ilustre, mais nobre na sua geração. Eu quero que você me entenda e que você olhe para mim, por favor. Porque a voz que você ouve aqui hoje é uma voz profética. É um profeta de Deus que não está preocupado em engambelar você. Você conhece essa expressão mineira? Que não está preocupado em agradar você, que não está preocupado em fazer um belo sermão que você diga, uau, que legal, que bacana. Não, eu estou preocupado em ser boca de Deus para mudar a sua história. E Deus tem falado conosco, para essa igreja, que Ele tem um tempo novo para nós, de vitória e de graça, de uma vida no sobrenatural. Tem histórias novas para serem construídas a respeito da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu ministério, do seu chamado, em nome de Jesus. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos? Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque com dores o dei à luz. O que Jabes fez que os outros não fizeram? Por isso que a história dele está registrada. Só tem esses 2 versículos na Bíblia sobre ele, mas diz tudo. Aqui está o nome dele, o registro dele e os feitos, o que ele alcançou. Os irmãos só falam mais nobre do que seus irmãos. A gente não sabe nem o nome dos irmãos dele. Você quer referência? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que o Senhor me abençoe e me alargue as fronteiras. Isso é, Senhor, eu não quero receber apenas a herança que eu tenho da parte dos meus pais, nessa terrinha pequenininha aqui, que vai dividir comigo e com os meus irmãos. Não, eu quero que o Senhor me alargue as fronteiras. Eu quero te pedir que o Senhor me permita alcançar mais do que todos, é isso, do que as pessoas da minha geração. E diz assim, que seja comigo a tua mão e que o Senhor me livre do mal. Que o Senhor me abençoe, me alargue a fronteira, que seja comigo a tua mão e que o Senhor me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E o texto termina só assim: e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Você está entendendo o recado de Deus para a sua vida? O que eu quero te dizer é que tem muito mais para a sua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que andam na sua presença. Josué, diga comigo, Josué ousou fazer a oração que ninguém havia feito. Assim também foi Jabes e tantos outros que marcaram a história na face da terra. Segunda verdade: Deus move céus e terra para nos conduzir a dias de glória. Você pode dar um glória a Deus? O contexto ali precisava de mais tempo, de dia claro para vencer a guerra, e ele simplesmente parou e orou. Ele não parou assim: será que eu posso orar para pedir para o sol ficar aí? Para pedir para o universo parar? Aí talvez, se ele consultasse um outro comandante: Josué, que doideira, eu nunca vi ninguém orar assim não. Rapaz, Deus não vai se agradar desse negócio não. Não tem isso. Josué tem intimidade com o Pai, ele tem respaldo do Pai, portanto ele pode pedir. Ele pede segundo a necessidade para a hora, e ele crê que Deus vai fazer, e imediatamente o universo parou. Li para vocês relatos aqui em várias culturas no mundo, em vários continentes, de que o universo tinha parado.
Deus para o sol se for preciso. Deus adianta o sol se for preciso. Deus abre o mar se for preciso. Deus fecha a boca do leão se for preciso. Deus faz fogo descer do céu se esta é a necessidade. Ele, para te conduzir a dias de glória, Deus moverá céus e terra. Ouse crer, ouse pedir, ouse sonhar, ouse buscar. Tem mais de Deus. Isso é mais do que viver uma vida religiosa. É ter alegria na presença do Senhor. É desenvolver intimidade com Deus. Outra lição: Deus pode nos surpreender com bênçãos ainda maiores. Creia nisso. Ele tem mais e está disposto a fazer intervenções ainda maiores em nossas vidas. O povo de Deus já havia presenciado grandes milagres, sim ou não? Viram o sol, antes disso eles viram o mar se abrir. Eles viram o sol ser coberto por uma nuvem. À noite, essa nuvem virava nuvem de fogo, uma coluna de fogo. Eles viram maná cair do céu. Eles viram codornizes caírem e eles comerem carne. Os sapatos não estragavam, a roupa não estragava. Pelos 40 anos que atravessaram o deserto, eles viram sinais. Eles viram água salobra virar água potável. Eles viram pedra ser tocada e dela sair um jato de água para saciar a sede do povo. Eles viram inúmeros sinais. Mas Deus é o mesmo. Diga: Deus é o mesmo. Ele é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Você acha que já viu tudo? Você acha que Deus fez tudo o que podia fazer? Na realidade, Deus ainda tem grandes surpresas para o seu povo. Você recebe essa palavra? Será que você vai morrer sem ver grandes sinais de Deus? Então comece a clamar por esses sinais. Na realidade, Deus ainda tem grandes surpresas para o seu povo. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20. A outra verdade para nós é que Deus está disposto a mexer em coisas impossíveis por você. Coisas que estão lá intactas, que não é possível serem mexidas, Deus mexer com elas. Parar o sol e a lua requer um ajuste em todo o sistema do universo. Por amor, Deus fez coisas surpreendentes. Deus demonstra quem é o grande comandante de todas as coisas. Ele é o Criador que tem domínio sobre a criatura. Isaías 64, versículo 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus maior do que o Senhor, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E sabe quando Isaías falou isso? Não foi no momento de glória da nação, não. Foi no momento em que a nação estava sob severo juízo de Deus. E no capítulo 64 ele diz: diante daquele caos, da destruição, a nação sendo destruída pelos inimigos, o Deus permitindo tudo aquilo como disciplina para aquela nação rebelde. Aí ele escreve Isaías 64, que diz assim: ó, se fendesses os céus e descesse sobre nós,
como fogo desce sobre queima a lenha. É nesse contexto é que ele está dizendo: não existe um Deus maior do que o Senhor, que trabalha para aquele que nele espera. É oração em meio à dor, onde ele não está vendo saída, mas ele confia na grandeza de Deus. A pergunta é: tem alguma coisa que parece imexível, imutável, impossível, que está travando, impedindo os dias de glória na sua vida? Você precisa confiar nos milagres de Deus. Outra verdade: Deus atende orações audaciosas, orações ousadas. Cadê o dedo de profeta? Me mostra aí. Dedo de profeta, é esse. Não é o seguinte não, é esse. Então vira para a pessoa e diz assim: Deus atende orações ousadas. Diga ainda, mas diga em fé, não diga brincando, diga em fé. Tudo é possível ao que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Este texto fala sobre algo estupendo. O sol parou. Você pode dizer? No entendimento dele, ele pediu para o sol parar. E o sol parou. E hoje sabemos que na verdade parou foi tudo. Parou o universo. Parou tudo. O que ele fez lá teve reflexo no mundo todo. Aleluia. Mas há outra coisa que me surpreende muito mais nesse texto, mais até do que o fato do sol ter parado, é a razão por que Deus parou o sol. Oh Deus. E diz assim a palavra: não houve dia igual a este, nem antes e nem depois desse dia, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. Não foi a voz de um anjo, não foi de um querubim, não foi de um serafim, foi de um homem. Você entendeu o que Deus está te dizendo? É que Ele quer ouvir a sua voz e atender a sua voz. Há poder nas suas palavras, há poder nos seus lábios, e principalmente quando esses lábios estão na presença de Deus. Se até as pessoas sem Deus sabem que dizer coisas boas são importantes e refletem coisas boas, muito mais quem tem autoridade em Cristo Jesus, que nasceu em Jesus e que reina com Cristo Jesus nas regiões celestes, e que dele recebeu a autoridade sobre todo ser criado. Ouse crer, ouse orar, ouse esperar, ouse sonhar. Eu não estou falando de orações vazias e de vãs repetições. Você não é papagaio. Eu estou falando de gente que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, como diz o Salmo 1. De gente que busca o Senhor enquanto se pode achar, que invoca enquanto Ele está perto, que tem intimidade com o Pai, alegria na presença de Deus. A estes Deus vai ouvir e vai mudar a circunstância por causa da sua oração. A Bíblia diz que o fenômeno aconteceu porque Deus ouviu a oração de um homem. Este homem é quem? Josué. É claro que Josué não era uma pessoa qualquer, mas Josué era uma pessoa.
Não era um querubim, um serafim, um ser celestial, mas uma pessoa de carne e osso que ousou fazer uma oração. E que no início do ministério estava deprimido, com medo, a ponto de Deus vir a ele para exortá-lo e dizer: meu servo Moisés morreu, agora é com você, levanta, toma posse, conduz esse povo. Ninguém nasce um gigante espiritual, mas aqueles que têm prazer na presença de Deus e ousa crer na sua palavra como ela está. Isso eu chamo de fé simples. Uma fé simples que crê como está na palavra. E que ousa abrir a boca e proclamar a vitória. Deus os contemple, a sua história nunca mais será a mesma, e eles serão instrumentos para glorificar a Deus, para tocar gerações, tocar vidas, tocar a família, tocar a cidade, mudar os ambientes através dos seus lábios, das declarações da sua boca. Uma fé audaciosa é para você. Quem recebe essa palavra? Uma fé corajosa é para você. Ousadia na oração é para você. Deus quer que tenhamos uma fé poderosa que nos leva a descobrir o propósito que Deus tem para a nossa vida. E então, dentro desse propósito, nós glorificarmos a Deus, gerando resultados poderosos na terra. Às vezes eu prego aqui e digo assim: quem quer receber o dom de adquirir riqueza? Aí um bocado de gente levanta a mão. Tem alguns que nem coragem para isso tem, para levantar a mão. Aí eu digo: para que Deus vai te dar o dom de adquirir riqueza? É para você sair comprando tudo, comprar a região toda? Deus te dá um dom desse, uma bênção dessa. Pode te tornar milionário, se você tiver um coração liberal para investir na sua obra. Que o Senhor conceda os desejos do seu coração, em nome de Jesus. Oh Deus, oh Deus, oh! Quem precisa de um milagre na sua saúde, para você mais importante do que qualquer outra coisa, outra conquista, é cura no físico. Põe a mão. Calma, obrigado. Quem precisa de um milagre na saúde, no seu físico, uma cura, uma bênção, levanta a mão. Meu Deus, ó Deus dos impossíveis, Josué ousou liberar uma palavra de algo que nunca havia acontecido. E nós estamos aqui liberando uma palavra em relação a algo que já aconteceu milhares de vezes. E como ministro do Senhor, profeta do Senhor, curador, eu declaro: receba agora o seu milagre. Receba a sua cura, a sua bênção, a sua vitória. Como alcançar? Foi embora até os guardanapos aqui. Como alcançar essa fé audaciosa? Capture. Se você quer ver Deus fazer algo impossível na sua vida, você precisa abrir o coração e a mente para a visão de Deus para a sua vida. Segundo, ative. A fé audaciosa começa quando você escolhe se levantar com uma fé que não é sua. Perseguir o propósito maior de Deus para a sua vida impulsionará você para fazer orações audaciosas do tipo: sol, pare agora. Terceiro, mova-se. E quando você agir com ousadia, com base nas respostas sobrenaturais de Deus, você se verá no meio de um mover de Deus. Agora preste atenção. O que você sonha alcançar, antes de Josué causar tanto impacto, tendo tanta ousadia, ele teve que capturar, receber, entender e receber a visão de Deus para ele. Josué capítulo 1, versículos 2 a 5. Deus diz para ele: Josué,
Moisés, meu servo, morreu, é morto. Ele que era o líder. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do seu pé, do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Ele estava respaldado? Ele estava respaldado? Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei com você. Não te deixarei, nem te desampararei. Aí eu pergunto, essa palavra é só para Josué? Tem outros textos na Bíblia que te fala de autoridade, de conquista, de Deus te colocar como cabeça e não cauda. Tem outros textos na Bíblia que fala que Deus te dá autoridade, desde que dou autoridade sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder maligno, sobre as enfermidades. Tem texto que fala que aonde você pisar, Deus vai te abençoar, vai te dar. Que Ele te deu uma unção de conquista e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Preste atenção. Você que ousou, que foi desafiado hoje a levantar a mão e dizer qual é o seu sonho, você precisa vigiar esse sonho, guardar esse sonho, entrar na presença de Deus, apresentando todos os dias esse sonho, e trabalhar muito, e esforçar muito. E tome cuidado, porque o inimigo vai tentar colocar outras coisas no seu caminho para te distrair do propósito. Então você precisa estar focado. É isso que eu quero, isso está certo diante de Deus. Primeiro eu quero te dizer, submeta esse sonho, esse plano ao Senhor. Amém? Amém? Submeta ao Senhor e diga: Pai, isso que está no meu coração, é isso que o Senhor preparou para mim, é isso que o Senhor sonhou para mim. Se é, eu quero consagrar isso ao Senhor e dizer que eu quero viver com intensidade isso para a tua glória e para o teu louvor. E aí trabalhe na direção, trabalhe no propósito, e você verá a bênção. Olha só que oração audaciosa. Quem fez é Martinho Lutero, grande reformador, aquele que afixou as 95 teses. Veja só, eu lhe ordeno, olha só como Martinho Lutero orou quando um amigo seu adoeceu mortalmente, um companheiro de guerra, de batalha. Olha a oração que o cara fez. Virou para o irmão que estava doente, seu parceiro, seu companheiro de ministério, e disse: eu lhe ordeno em nome de Deus que você viva, pois ainda preciso de você na obra de reformar a igreja. Ele vira para o doente, que estava mortalmente doente, ele vira e diz: eu ordeno que você viva, você não pode morrer agora. E ele diz mais na oração: o Senhor nunca me deixará ouvir que você está morto. Meu Deus, que oração, que ousadia. Mas Deus permitirá que você morra depois de mim. Por isso oro, esta é a minha vontade, e que a minha vontade seja feita, porque busco apenas a glorificação do nome de Deus, meu Pai. Uma oração de um santo desse, será que não mexe com você? Uma ousadia dessa? É Martinho Lutero que dizia assim: hoje meu dia está tão atarefado, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não tenho tempo para nada, que hoje eu só posso orar 3 horas. Olha para mim,
Isso vai envolver madrugadas de oração. Isso vai envolver noites de oração. Isso vai envolver deixar prazeres seculares, prazeres mundanos, como deixar de ser prioridade para buscar a face do Senhor, para você receber o que você almeja. Esse tipo de vidazinha de crente normal, que a maioria de vocês tem, eu te digo, você não vai alcançar. É duro dizer, mas precisa ser dito, porque eu quero te desafiar a buscar a face do Senhor. Você sabe quão pequena é a sua vida de oração, de palavra, de comunhão e de intimidade com Deus. E eu quero dizer que se você buscar a face do Senhor, olha para mim, aquele que de 1000 anos faz de um dia faz 1000 anos, eu quero te dizer que ele vai apressar como um rio caudaloso, um rio forte, que vem descendo e arrastando tudo, assim às pressas, a galope, virá a sua vitória. Isso se aplica à sua família. Tem muita gente com luta no casamento, casamento vive em guerra, um pé de guerra. O povo casa doido para fazer sexo, e arruma tanta briga que não faz sexo, só briga, dormindo de costas um para o outro. Eu quero te dizer que os dias de glória não se tornam realidade sem orações audaciosas. Avivamentos não vêm, avivamentos espirituais não vêm sem intenso clamor da igreja. Conversões na família não acontecem sem orações audaciosas daqueles que creem no poder de Deus. Uma dica para os pais: todas as noites, entre no quarto dos seus filhos e abra sua boca e proclame que eles vão alcançar muito mais do que você, que eles serão mais santos e mais ousados e mais abençoados, serão mais usados por Deus do que você. Todas as noites faça isso e se prepare para ver os resultados. Aleluia. Conversões na família não acontecem sem orações audaciosas daqueles que creem no poder de Deus. Um país não muda sem as intercessões corajosas do povo de Deus. As mudanças necessárias não ocorrem na igreja sem que haja pessoas fiéis fazendo orações audaciosas. Há algumas coisas importantes que você precisa saber. Vamos lá. Primeiro, vou resumir para a gente terminar. Você pode pedir coisas impossíveis e improváveis. Dê um glória a Deus. Diga: eu posso pedir coisas impossíveis e improváveis, até aquilo que outros não pediram, não receberam. Sabe por quê? Porque nada é impossível para Deus. Você está vivo aí para dar um glória a Deus? Agora, enquanto você ficar dizendo não vai dar certo, a turma que quer alcançar aí essas várias profissões, essas várias importantes funções, eu preciso te dizer que para chegar lá, não é só com declaração de fé, é com muito estudo. Talvez você vai ter que quebrar o celular, porque você passa 2, 3 horas, 4, 5 horas por dia fazendo nada no celular. Então tem que estudar e estudar muito. Sabe os que vencem, que alcançam? São aqueles assim esquisitos, poucos sociais, às vezes com óculos assim que é um fundo de garrafa, mas focado dia e noite até alcançar o objetivo. 2, Deus tem prazer em atender pedidos ousados. Amém? 3, Deus tem alegria em fazer coisas que vão glorificar o nome dEle. Glória a Deus. Glória a Deus.
Deus trava as nossas batalhas. Uau! Deus trava as nossas batalhas. Ele entra nas nossas guerras. Olha para mim, você não está sozinho. Ouse andar com Deus, confiar em Deus, que Deus vai manifestar a sua glória, o seu sobrenatural nas suas guerras, nas suas batalhas. A Bíblia diz que mais foram os que morreram com as pedras que Deus mandou, é os anjos lá de cima. Pá! Pá! Mais foram os que morreram com as pedradas que vieram do céu, do que os que morreram à espada. E além disso, o sol parou, o universo parou, até fechar a fatura. Quais coisas eu posso orar? Escrevendo sobre vida e oração ousada, Stephen Furtick enumera alguns motivos pelos quais podemos orar. Primeiro, relacionamento destruído, casamento, esse negócio todo aí, você pode orar para Deus fazer a obra que Ele faz. Segundo, provisão financeira. O negócio está feio, está arrochado, eu quero dizer que você pode orar. Aspirações de carreira, já perguntei a vocês aqui hoje. Rompimentos de barreiras espirituais no trabalho, na comunidade ou em outra parte do mundo. Cura física e emocional. Entes queridos que estão longe de Jesus. Resistir firme à tentação. Alcançar objetivos na vida, alcançar objetivos de vida importantes. Encontrar e abraçar seu propósito na vida. Recursos ministeriais e dinamismo. Deus tem prazer em fazer. Ele sabe quais as impossibilidades nos afligem. Fique em pé, por favor. A impossibilidade de receber uma cura, a impossibilidade da transformação do cônjuge, a impossibilidade da virada na vida financeira, a impossibilidade na área profissional, a impossibilidade de abandonar um vício, a impossibilidade de salvar o casamento. O que é impossível para você, eu quero dizer que Deus nessa noite começa a virar uma chave para transformar o impossível em possível. Meu Deus, como profeta do Senhor, eu quero proclamar que o tempo da vidinha espiritual vazia, sem resultados, sem respostas, de uma fé pequena, acabou hoje. Eu declaro em nome de Jesus que teu Espírito sela no coração do teu povo um fogo ardente por mudanças, fé ousada, uma mente que sonha com o impossível. Tudo é possível ao que crê. Teu povo vai riscar do vocabulário: eu não posso, eu não consigo, eu não nasci para isso. Isso não mais faz parte da sua vida. O seu vocabulário é: posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Tudo é possível ao que crê. Portanto, eu te abençoo para você estar livre, para ousar pedir, para ousar sonhar, para ousar crer, e a sua boca uma boca profética, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.